Eu gostaria de passar para vocês agora uma parte do vídeo que o Chico Xavier participou de um programa chamado Pinga Fogo, em 71. Para vocês verem como o Chico Xavier é uma criatura muito amada pelos brasileiros. A TV Tupi, na época, estava um pouco reticente de colocar o médium Chico Xavier numa entrevista chamada, um programa que eles tinham chamado Pinga Fogo, onde as pessoas perguntam e o entrevistado responde. Mas o sucesso foi tão grande que depois eles repetiram o Pinga Fogo com Chico Xavier. Me disseram que o primeiro ele tinha que durar 90 minutos e acabaram usando 3 horas. Tamanho o sucesso e a frequência, foi uma audiência extraordinária nessa época, né? E aqui tem uma parte que o Chico Xavier psicográfica. Como a gente vai estudar psicografia, eu gostaria de mostrar para vocês o Chico Xavier psicografando. E depois, em cima disso, a gente vai fazer umas análises, tá? Esse vídeo é um pouco longo, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar passar um pouquinho para vocês observarem. Eu dou umas paradas e explico o que está acontecendo e vou passando para frente, senão ele vai ficar muito demorado, tá bom? E depois vamos ver a mensagem que ele recebeu. E depois a gente entra na apresentação, tá bom? Tudo bem para vocês? Se não tiver, só se manifestar, tá? Vamos ao vídeo, então. Então, o que nós vemos aqui agora é aquilo que a gente chama de transe, né? O Chico Xavier está concentrado, ele fechou os olhos para não permitir que os estímulos de fora interfiram no seu transe, e ele está aguardando a conexão com o espírito que vai fazer a comunicação, tá? Reparem que algumas pessoas que provavelmente conhecem mais o Espiritismo também estão em oração, porque toda a vibração de quem está fora ajuda o médium, né? Então, os bons pensamentos, a elevação ajuda o médium, tá bom? Isso é mais uma coisa interessante. Reparem como eu tenho a impressão que o Chico Xavier nem sequer está olhando o papel, né? Porque deve ser uma psicografia mecânica, que depois a gente vai ver o conceito melhor.
pouquinho que entrou alguma coisa aqui na propaganda. Vamos cancelar aqui. Perceba então que agora a psicografia terminou e ele vai ler a mensagem. Chico Xavier agora irá ler a mensagem que acaba de psicografar. Segundo milênio, apaga-se o milênio, a sombra deblatera, vejo a noite avançar do anseio em que me agito, guerra e sonho de paz, estadeiam conflito de polo a polo, a dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito, a cultura perquire, a crença se oblitera, a forma antiga em luta aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar, que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo anal que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Então, a gente vê que ele recebeu aí um poema, né, demonstrando toda a força e poder da mediunidade. Ok? Vamos então agora para a nossa apresentação. Então, a gente hoje vai entrar no Mediunidade 6, tá? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar em psicofonia, que é a mediunidade através da fala, e a psicografia. São de toda a mediunidade que a gente viu, os vários tipos que existem, essas são as mais importantes, sendo a mais importante de todas a psicografia. Não vamos dizer a mais importante no sentido que é mais importante, no sentido que mais traz conteúdo, tá? Na verdade, todas são importantes, todas as mediunidades têm a sua função. Mas a psicografia, principalmente, por exemplo, aquela mensagem que o Chico psicografou, alguém pode armazenar e qualquer um pode consultar. A psicofonia, hoje em dia, nós temos muitos gravadores e se pode gravar a mensagem do médium, tá? Mas a psicografia tem uma questão também da caligrafia, que pode ter uma assinatura, né? Então, são as duas mediunidades que, na minha opinião, são que trazem mais conteúdos.
a esmagadora maioria de livros psicografados que nós temos, de via mediúnica, perdão, são livros, são mensagens psicografadas, tá? Ok? Vamos lá, então. Vamos começar com a psicografia, que é a escrita. A psicografia é o médium escreve, o espírito escreve através do médium. Nós temos dois tipos de psicografia, que é a semimecânica e a mecânica. Uma é menos consciente e outra é mais consciente. Nós temos a ordinária, quer dizer, a normal, que o médium fala na língua que ele conhece, e tem a xenoglossica, que é uma psicografia em que o médium escreve numa língua desconhecida, e às vezes até uma língua antiga. E temos aquela normal, que é a escrita normal, ou a especular ou espelhada. Já tem exemplos de escritas de trás para frente, tá? Que você lê no espelho, tá bom? Desculpe, é diferente, lê no espelho, tá? Tem outro tipo que é escrita de trás para frente. Eu vou esmiuçar um pouco mais cada uma delas para vocês entenderem. Então, vamos lá, psicografia semimecânica, que é a escrita, né, semimecânica. Na psicografia semimecânica, o médium manualmente acompanha a comunicação em estado consciente. O comunicante, influenciando o cérebro do medianeiro, usa sua mão para se manifestar, enquanto este acompanha o processo em estado consciente, registrando concomitantemente o teor do que vai sendo escrito, além de, naturalmente, das próprias vibrações do espírito a refletirem o seu estado e condição. Então, nessa semimecânica, apesar do espírito se apossar da mão do médium, né, do aparelho físico do médium, ele escreve controlando a mão do médium, o médium está consciente do que está sendo escrito. Tá? Interessante notar que, embora possa perceber o pensamento do espírito durante a comunicação, se esta for interrompida, como observou Hermínio de Miranda, o médium não sabe o que virá a seguir, o que mostra que sua participação diz, sobretudo, com a cessão de seus recursos motores para a produção da escrita. O que significa isso? Que o Hermínio de Miranda observou muito bem, que nessa psicografia semimecânica, onde o espírito aposta-se da mão do psicógrafo, o médium sente os pensamentos do espírito fluírem através dele, né? E uma das provas de que não é da própria médium que está vindo essas ideias, que se o espírito interrompe de enviar as ideias, o médium não sabe qual seria a continuidade da história, porque não estava vindo dele, tá? Estava vindo do espírito, tá? Então, a semimecânica, o espírito se aposta da mão do médium, mas o médium acompanha os pensamentos do espírito. Tudo bem? E agora a psicografia mecânica, né? Então, o médium permanece também consciente, tá? Mas, levemente desprendido, acompanha o processo quase como um espectador, embora veja sua mão escrevendo muitas vezes com rapidez, sentindo-a como que entorpecida. Aqui, então, existe possa ser totalmente da mão do médium, o médium está consciente, mas pode não sentir os pensamentos do espírito, né? É como ele vê a mão dele escrevendo, mas pode nem saber o que está sendo escrito, né? Mas ele está consciente, tá? Porque aqui tem um detalhe que as pessoas têm que entender, depois a gente vai ver que a mediunidade pode ser inconsciente, principalmente na psicofonia, quer dizer, o espírito toma total posse do corpo do médium, como nesse caso. Mas olha que interessante, existe um processo inconsciente do médium que ele não vai permitir escrever qualquer coisa, embora quem está escrevendo aqui é 100% espírito. Tá? Por exemplo, se o espírito vai escrever algo
que é imoral para o médium, ele não vai conseguir, né? Se, por exemplo, o médium não gosta de falar palavrões, ele é contra isso, né? O espírito não vai conseguir se expressar com palavrões, embora seja a psicografia mecânica, tá? Então o médium sempre vai estar no controle, tá? Mesmo que ele esteja inconsciente do que o espírito vai escrever. Então, na semimecânica, o espírito está consciente do que o espírito escreve, mas na mecânica, o médium não está consciente do que o espírito vai escrever. Mas existe um processo inconsciente de controle, tá bom? Se o espírito se expressa com palavrões e fora da umbridade, né, da educação, é porque o médium permitiu, tá bom? Mesmo que seja mecânico. Ok? Durante o processo, principalmente na psicografia mecânica, não é incomum o médium, estando consciente, comunicar-se com outras pessoas ou com o próprio autor espiritual, enquanto sua mão escreve. Então vamos entender bem o que é esse processo mecânico. O espírito se apossou totalmente da mão. E o médium nem está dando atenção, pode nem estar dando atenção para o que está sendo escrito. Ele pode, inclusive, enquanto o espírito escreve, ele está conversando com outra pessoa, né? Porque independe dele o que está sendo escrito. Mas, como eu falei, existe um processo inconsciente de controle do que está sendo escrito, mesmo sem o médium estar plenamente consciente, tá? Então, o espírito vai escrevendo e o médium pode estar conversando com outra pessoa, tá? Também, ainda que raramente, o médium pode ser mediunizado por dois espíritos que, usando as duas mãos, transmitem simultaneamente mensagens diferentes. Eu achei isso na Teoria da Mediunidade, que é um compêndio de mediunidade, mas eu nunca vi isso acontecer, mas é bem possível. Um espírito se apossa de uma mão e outro se apossa da outra. E ali cada mão vai escrever a sua mensagem, tá? Isso seria interessante de ver, né? Então temos aqui um exemplo do Fernando de Lacerda, que foi um médium português que desencarnou em 1918. O notável médium português Fernando de Lacerda, que escrevia mediunicamente com ambas as mãos, em prosa e verso, conversava com os amigos enquanto era acionado pelos escritores clássicos portugueses, né? Então, os autores escreviam por ele e ele conversava com os amigos. Às vezes, despachava com a mão direita papéis da repartição em que trabalhava, enquanto psicografava com a esquerda páginas de Alexandre Herculano, Eça de Queiroz, Camilo, etc. O mesmo acontecia com Mirabelli, que também conversando, psicografava com as duas mãos, teses científicas ou filosóficas em línguas diferentes. Então, temos exemplos na literatura, né, desse tipo de psicografia que usa as duas mãos. Mas, como eu falei, eu nunca vi, né? Eu já vi bastante psicografia, mas isso aí esse tipo eu nunca vi. Mas é bem possível. Tais fatos mostram a autonomia do médium em relação ao comunicante, embora a atuação deste sobre o sistema nervoso do medianeiro aconteça com aproveitamento também de seus arquivos mnemônicos, de vez que o espírito pode expressar-se, falando ou escrevendo, com o apoio dos recursos intelectuais, vocabulares e gramaticais disponibilizados pela mente do médium, produto de aprendizagens atuais ou pretéritas. Aqui, então, temos que... é muito interessante. A comunicação mediúnica precisa que em algum lugar dentro do médium tenha aquele conteúdo, né? E então, quando a gente fala, depois a gente vai ver a xenoglossia, quando ele psicografa de línguas desconhecidas, muito provavelmente ele conhecia noutra encarnação aquela língua, né? Então,
tem que ter esses recursos em algum lugar no inconsciente do médium para que haja comunicação, tá? Então, os recursos intelectuais do médium, mesmo que sejam de outras vidas, serão aproveitados. Mas, se o vocabulário do médium serve de instrumento ao espírito, o conteúdo e, significativamente, o estilo é de sorte que, por vezes, o texto psicografado pode até contrariar frontalmente o modo de pensar do intermediário, que valoriza sobremodo em autenticidade tanto a mensagem quanto o conteúdo. Tá? Tá escrito conteúdo aqui, não está aparecendo, mas está escrito conteúdo aqui. Então, o que acontece? O vocabulário vai ser buscado no inconsciente do médium, mas o conteúdo é que é do espírito, né? Então, o Chico Xavier, muitas vezes, ele passava as mensagens que ele recebia dos espíritos com a amorosidade dele, né? E tinham pessoas que diziam, nossa, mas o meu ente querido não era tão amoroso. Mas é que o Chico Xavier acabava colocando as tintas dele, né? Mas isso, o conteúdo é 100% do espírito, tá bom? Isso é para mostrar para vocês que a mediunidade não é uma coisa de como se o espírito estivesse escrevendo numa máquina de escrever. É muito mais complexo que isso, né? Envolve todo o ser do médium, o ser físico e o ser espiritual, né? Não é uma coisa automática, mecânica, no sentido de que simplesmente o espírito vai pegar a mão do médium. Existe um processo por trás. Leon Denis, que é conhecido como o filósofo do espiritismo, eu tenho alguns livros dele, e ele escreve de uma maneira poética, né? É muito bonito, a agradável leitura dos livros dele, um grande espírita também. Então, Leon Denis, a propósito, cita algumas experiências narradas pelo famoso médium inglês William Staton Moses. Ele desencarnou em 1892. Né? O reverendo Staton Moses, pastor da igreja anglicana, erudito e venerado pensador, muito imbuído dos dogmas da teologia protestante, né? Então ele era protestante, veio a tornar-se médium escrevente mecânico, né? Então o espírito dominava plenamente a mão dele. Em sua obra Ensinos Espiritualistas, expõe ele o estado de espírito em que acolhia as comunicações do mundo invisível. As ideias, para ele novas, que continham os ditados, provocavam-lhe protestos, e só depois de muitas lutas interiores foi que acabou por adotá-las como mais conformes com a justiça e a bondade de Deus. Como a gente viu primeiro. A comunicação, o conteúdo pode vir até de uma forma que vai contra a opinião do próprio médium, provando que vem de fora. Ele, por exemplo, era protestante, imagina que vem ali uma comunicação mediúnica de um espírito falando em reencarnação, falando, por exemplo, que Jesus não é Deus, que é o Filho de Deus, como todos nós, né? E isso vai contra o que ele a crença dele, né? Isso provando que a comunicação vem de fora. Empregou sempre o máximo cuidado em evitar que seus próprios pensamentos exercessem qualquer influência sobre os assuntos tratados, ao ponto de pôr-se a ler, no próprio texto, obras gregas, enquanto sua mão obedecia ao impulso do estranho. Então ele lia obras gregas, né, enquanto a outra mão era usada para psicografar. Havia entre ele e seus instrutores espirituais, conhecidos sob os nomes de Imperator, Rector e Prudence, tal divergência de opiniões que é verdadeiramente impossível atribuir a essas personalidades distintas
a desdobramentos inconscientes do médium. Então, veja, ele deu exemplo desses três mentores espirituais, o Imperator, o Rector e o Prudence. E eles passavam mensagens com divergências de opinião. E ele mesmo diferia da opinião deles, demonstrando que a mediunidade é algo verdadeiro. Staton Moses afirma que esses espíritos muitas vezes lhe revelavam fatos absolutamente desconhecidos de todas as pessoas que tomavam parte nas sessões, fatos ulteriormente conhecidos como verdadeiros. Então, isso também é outro fato que acontece para comprovar a mediunidade, né? Que eram coisas desconhecidas para ele, tá? Provando que eram verdadeiros. Eu estava vendo esses dias aquela moça que psicografa mensagens dos entes queridos. Ô, Isabel, como é que é o nome dela que a gente falou primeiro? Isabel? Um pouco. Mara? Nara? Aquela médium que... Não sei, não lembro mais. Maíra. Eu não me lembrava. A Maíra, se vocês quiserem assistir no YouTube, ela publica, é muito interessante. Isso prova como a mediunidade realmente é algo real, né? Ela recebe a comunicação e ela tem uma mediunidade tão fidedigna que ela relata nomes do avô, da avó, de um tio, de fatos da família, até um número de celular. Aonde ela foi buscar essas informações? É claro que tem gente mal intencionada que não estuda e já vai julgando. Mayra Rocha. Como? Mayra Rocha. Isso, Mayra Rocha. Isso, obrigado, Izinha. Então, eles dizem, ela vai buscar as informações nas redes sociais para enganar as pessoas. Poderia ser, mas ela teria um trabalho enorme. Agora, pessoal, tem uma dica muito legal para a gente pegar quando um médium pode não estar falando a verdade, porque, óbvio, um charlatão pode simular a mediunidade. Pode, e tem. Eles pegam informações, né, e te dão informações subjetivas e dizem que a mediunidade não é. É muito simples. Se a pessoa cobra, não confiem. Tá? Pode ser autêntico e cobrar, mas é melhor não confiar, para não cair numa armadilha. Confiem naqueles que não cobram, nem de maneira indireta e nem de maneira direta. Tá? Porque imagine essa Mayra, ela não cobra e ela está lá enganando as pessoas, ano após ano, tendo um trabalhão enorme para coletar informações para depois enganar as pessoas. Vocês acham que isso é possível? Né? É extremamente improvável. Tá? E os fatos são sempre assim constatados como verdade. E é um trabalho lindo. Não sei se alguém de vocês perdeu entes queridos muito próximos. Como é lindo receber uma mensagem do ente querido dizendo: olha, eu morri, desencarnei, mas eu estou bem, estou sendo cuidado pelo meu avô, pela minha avó, pelo meu pai, minha mãe, por alguém que partiu antes, estou me sentindo bem. Então, aí a pessoa que recebe essa mensagem, é claro que a saudade vai continuar. É evidente, porque a saudade é inevitável. Onde existe amor, vai ter saudade quando o ente querido parte, mas não vai ter o desespero. Né? Vai ter o consolo da pessoa dizer: estou com saudade, mas pelo menos meu ente querido está bem. Já é um grande consolo. E a pessoa pode voltar a viver, porque muitas pessoas que perdem entes queridos muito próximos, eles deixam de viver. Né?
Quando um pai, uma mãe, um avô está velhinho e ele parte, ele também deixa saudades. Mas, né, no fundo, a gente sabe que é um fato da vida, que o velhinho vai partir, que o vovozinho vai partir. E a gente vai se conformando mais fácil. Não é que ele não deixe saudade, não estou dizendo isso. Mas vai se conformando mais fácil, porque é um fato da vida. O que nós não consideramos normal é um filho partir antes que um pai, por exemplo, né? Então, isso nos causa muita dor. E essa comunicação mediúnica que essa moça faz é abençoada, né? Ela tem uma mediunidade muito boa, né? E a dica, então, que eu deixo é olhar, se cobra, tenham muito cuidado. E tenham cuidado com a cobrança indireta, porque tem médiums, entre aspas, que fazem cobranças indiretas, tá? Eu vou fazer uma crítica aqui, porque às vezes no espiritismo a gente tem um pouco de receio de fazer crítica, mas eu vou fazer a minha crítica porque é para a gente pensar. Um dia eu fui no médium João, né, aquele que deu a confusão toda que vocês devem ter acompanhado na mídia, e ele de fato não cobrava, mas ele receitava um pote de um chazinho de passiflora que custava caro. E as pessoas vêm lá, foi receitado, e as pessoas não têm coragem de não comprar. Porque eles dizem, se eu não comprar, eu não vou ser, os espíritos não vão me curar. E ali entra muito dinheiro. É uma cobrança indireta, porque ele não está cobrando diretamente, mas indireta, e é cobrança. Se ele teria que arrumar doadores, se é para dar realmente o remédio que faz parte do tratamento indicado pelos espíritos, e doar para as pessoas, para não ter essa cobrança indireta. Compreendem? Não se pode cobrar trabalhos espirituais de maneira nenhuma. Além disso, a gente estudando, a gente compreende que não precisa nada para que haja cura espiritual. Só o campo mental dos médiuns e o campo mental dos espíritos, unido à minha vontade de conseguir cura, e se eu não for kármica aquela minha doença, eu vou conseguir a cura. Não há necessidade de mais nada. Sim. Lembra que tem a história do André Luiz, que o marido da mulher que ficou aqui, ele estava muito doente. E eles foram na floresta buscar medicação e colocaram na água. Isso. E aí, quando ele pegou a água à noite para tomar, de manhã ele levantou muito saudável, porque ali estava a medicação, né? Isso aí, muito bem lembrado, Isa. E olha o detalhe do que a Isabel falou. Eles nem imaginaram, nem de longe, que eles estavam sendo ajudados por André Luiz, né? Porque eles não viram ele na casa. Ele chegou lá, abraçou a esposa, a esposa no caso, né? E ela nem mais lembrava dele. Mas ele foi lá e curou ele, né? Com isso aí. Então é isso que os espíritos fazem. Muitas vezes eles vêm à noite para nos curar de certas doenças que nós não temos que passar. O nosso corpo é feito de matéria imperfeita e pode ficar doente. E como não estava previsto no nosso planejamento, eles vêm e curam nossas doenças. Quantas vezes a gente vai dormir mal e acorda bem, né? É o nosso corpo que tem a capacidade de se regenerar, mas também os espíritos vêm e nos auxiliam para lutar as lutas da vida, tá bom? Então, essas comunicações mediúnicas comprovam a veracidade. E as do Chico Xavier, então, nem se fala, né? Ele amava escrever para psicografar para as mãezinhas que vinham pedir sobre os filhos que desencarnaram, né? Aliás, o Chico Xavier, a gente poderia passar horas falando sobre histórias do Chico, né? Eu me lembro de uma história que eu achei lindíssima. Chegou uma mulher, né, e disse assim: Chico, eu perdi meu filho. O Chico não disse nada.
abraçou ela e ficaram 10 minutos abraçados, né? E ele não disse nada. E ela disse que ela nunca se sentiu tão bem na vida dela e saiu de lá confortada, né? Claro, a energia do Chico, aquela vibração amorosa dele, né? Então, demonstrando a grandeza dessa alma, tá? Que nunca cobrou um centavo pelo seu trabalho. 70 anos de dedicação ao próximo. Nem família ele tinha dele, que uma vez ele relatou que ele gostaria de ter tido uma esposa, ter filhos, porque ter uma família é uma coisa linda. Não, ele dedicou-se 70 anos para o próximo. Ele viveu do trabalho dele profissional e da aposentadoria dele, construiu aquela casinha que hoje é um museu, né? E não cobrou um centavo, tá? Então, vamos ter cuidado aqueles que fazem mediunidade cobrando, tá? Temos que ter muito cuidado. Em se tratando, aliás, de autenticidade da comunicação psicográfica, ocorrências e as outras servem à sua definitiva comprovação, entre elas caligrafia do espírito, estilo próprio e até assinatura do espírito comunicante, às vezes inclusive certificada em laudo grafoscópico firmado por perito oficial. Então, a grafoscopia é aquela a parte da ciência, né, que se pericia uma assinatura, se é da pessoa ou não. Então, o especialista estuda e ele sabe, ele estuda as características da assinatura e garante que é ou não da pessoa. E os espíritos podem ter uma tal de psicografia mecânica tão avançada que assina igual ao espírito. Eu acho que todos vocês sabem da história do Chico Xavier, que é constada no filme, inclusive, daquele rapaz que, brincando com uma arma, atirou por acidente no amigo e o matou. E foi, obviamente, a justiça fazendo o seu papel, tem que levantar todas as questões, ver como é que foi. E o Chico Xavier enviou uma carta assinada do espírito inocentando o seu amigo. Detalhe, tinha a assinatura e foi feita a grafoscopia e constatou-se a assinatura do espírito. E o rapaz foi inocentado. E aqui tem uma observação. Tem gente que critica, dizendo que isso não é um absurdo, que não é que onde já se viu aceitar esse tipo de prova, mas essa pessoa, eu diria para ela, eu concordo que tu não entenda ou não aceite que seja mediunidade essa assinatura. Tudo bem, mas você tem que explicar da onde veio essa assinatura, né? Tem que explicar da onde vem. Como é que pode ter uma assinatura tão perfeita, né? Então é muito fácil negar, mas tem que provar. A assinatura está aí, né? E a gente sabe que na justiça todo mundo é inocente até prova em contrário, tá? Então, para vocês verem como que a psicografia pode chegar a um nível de precisão tal. Nesse sentido, merecem também destaque as mensagens conjugadas ou complementares, segundo Flournoy, que é um estudioso aí da mediunidade, também denominadas mensagens cruzadas, processo de comunicação em que um espírito comunica sua mensagem por partes e por vários médiuns, situados em lugares diferentes, em dias também diferentes, de modo que, para se compreender o texto integral comunicado, impõe-se juntar as partes psicografadas pelos dois médiuns, em regime de continuidade com o mesmo estilo. Então, assim, o espírito dita para um espírito uma parte, para outro espírito outra parte. Poderia até ter mais. O espírito dita para um médium uma parte, para outro médium outra parte, pode ter um terceiro médium,
e daí você junta todas as informações, coloca na sequência e a mensagem faz sentido, tá? E isso aconteceu, já nos livros espíritas que eu vou explicar. O processo de recepção de mensagens conjugadas, que inegavelmente se alinham entre os mais valiosos elementos de prova da realidade da psicografia, foi especialmente notado a partir de 1901, quando importantes membros já desencarnados das investigações psíquicas de Londres, que é a Sociedade for Physical Research, sei lá como se lê em inglês, Research, acho que é, a começar por Frederick William Henry Myers, um de seus fundadores e iniciador desse tipo de comunicação. Passaram a transmitir suas mensagens conjugadas por médiuns psicógrafos localizados em países diferentes, né? Então tem a Leonore Piper, dos Estados Unidos, Alice Fleming e sua filha Ellen, na Índia, Senhora Wiley, na Inglaterra. Essas mensagens só tinham sentido quando reunidas, formando um texto único. As comunicações prolongaram-se até 1832, aproximadamente, formando um extraordinário acervo marcando o final da fase áurea da Sociedade de Investigações Psíquicas, né? Então, mostrando mais uma vez que a realidade da psicografia, né? As mensagens, depois de juntadas de várias procedências, elas combinavam para fazer o texto, tá? Nós temos aqui no livro Evolução dos Mundos, ele foi recebido assim, né? Modernamente, os trabalhos mais importantes acreditam-se ao espírito André Luiz, que em 1958 chegou a psicografar por Francisco Cândido Xavier, que estava então em Pedro Leopoldo, e Valdo Vieira, que estava residente em Uberaba. Em rigorosas sequências, os capítulos que integram a famosa obra Evolução em Dois Mundos. Então, o Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e o Valdo Vieira em Uberaba. Então, o Chico recebia um capítulo e o Valdo Vieira outro. E eles juntando esses capítulos, a obra tem a sequência necessária, tá? O mesmo processo foi adotado pelo citado autor na confecção do seu memorável trabalho Mecanismos da Mediunidade, em 1959, estando já então Francisco em Uberaba, já nesse ano. Nesse caso, um médium recebia um capítulo num dia da semana e o outro em dia diferente, né? Então, aqui também foram a duas mãos, tá bom? E aqui nós temos, então, o Valdo Vieira nessa imagem ao lado esquerdo do Chico Xavier. O exame dessas obras revela, fato notável, que não só a linguagem é igual, como o próprio estilo, o que mostra extraordinário esforço empregado pelo autor espiritual, tendo de operar com médiuns e bagagens espirituais diferentes, ajudando a construir certeza em relação ao fenômeno mediúnico, né? Então, uma parte uma parte outra era recebido. Eu quero falar um pouco sobre esse Valdo Vieira, que é muito interessante a história dele. Eu fico pensando, por que a espiritualidade, o Chico Xavier, né, que com certeza ele que quem coordena tudo isso, solicitou, permitiu que os dois psicografassem o mesmo livro, né, um capítulo outro capítulo outro. Na minha opinião, isso é para ajudar o próprio Valdo Vieira a evoluir, né? É uma missão que ele recebeu. Ele iria auxiliar o Chico Xavier para também ele se agradecer. Porque eu quero crer que o Chico Xavier não precisava disso, né? E quem precisava disso era o Valdo Vieira. E o Valdo Vieira tem um fato curioso, olha só que interessante, para provar que ele é um espírito necessitado e endividado. Quando o Chico Xavier e o Valdo Vieira foram convidados a ir para os Estados Unidos, no avião, o Chico Xavier disse para o Valdo que ele iria sair do espiritismo. E o Valdo Vieira disse, não, imagina, jamais, né? E o Chico falou 3 vezes isso para ele,
queria sair do espiritismo, e o Valdo Vieira disse que não. Chegando nos Estados Unidos, fizeram as palestras lá, encurtando a história, que ela é bem mais comprida. Apareceu uma belíssima mulher, e o Valdo Vieira, a gente vê que ele era novo na época, né? Convidando o Valdo Vieira para ir para outro país. E o Valdo Vieira largou Chico Xavier lá nos Estados Unidos, sem dinheiro, né? Porque naquela época a comunicação era muito mais difícil, e foi para outro país com essa mulher, e saiu do espiritismo, né? Provando que dentro dele não tinha aquela grandeza que o Chico Xavier tinha, né? Por isso que eu falo que, na minha opinião, era uma oportunidade que o Valdo Vieira recebeu e perdeu de trabalhar junto com o Chico Xavier. O Valdo Vieira depois seguiu outros caminhos. Vocês podem ver no YouTube, ele fez projeciologia, que é uma ciência que estuda a projeção do corpo para fora do corpo físico, mas se afastou totalmente do espiritismo, né? Na minha opinião, ele estava muito obsidiado, isto é, sob influência de espíritos perversos que o desencaminharam. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a dizer que Jesus era um homem fraco e se cercou de médiuns fracos, que eram os 12 apóstolos, né? Só uma pessoa obsidiada pode falar uma coisa dessas, né? Ele dizia que o Chico Xavier era uma pessoa que tinha doenças mentais. Eu duvido alguém que tivesse mais saúde mental que o Chico Xavier, né? Para vocês terem uma ideia como essa pessoa se perdeu. Então, aqui eu quero mostrar para vocês aqui outra faceta da mediunidade. A mediunidade, ela vem como uma oportunidade de crescimento para o médium. Única exceção é Chico Xavier, porque ele já sendo espírito puro, ele não era para ele em si uma oportunidade de crescimento. Ele veio como missão, pelo amor que ele tem por nós, pelo amor que ele tem pelo espiritismo, ele veio com missão para nos elevar. Tanto é que ele serve de exemplo para nós, tá bom? E todos os demais, inclusive o Divaldo Franco, que é um excelente médium e um excelente ser humano, na minha opinião, estão aqui como uma oportunidade de crescimento, tá bom? Alguém tem algum comentário? Digno, pode falar, Maria. Maria, não estou te ouvindo. Acho que a Maria saiu da reunião. Vamos esperar ela voltar. Interessante, a Maria saiu da reunião. Caiu a internet. Voltar. Fale, Maria, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Quando o médium, né, pessoa, corpo está psicografando, quando essa pessoa está escrevendo tudo, se alguém for tocar nela, encostar nela, não tem problema, Maria. O único problema é que pode tirar ela da concentração e atrapalhar a comunicação. Não vejo problemas. Não é nada que vá causar um problema. Mas, com certeza, vai atrapalhar a concentração e pode interromper a comunicação mediúnica. Tá? Entendeu, Maria? Entendi, ok. Maria? Tudo bem? Tá. Então, digno de menção é o fato que podem comunicar-se mediunicamente tanto espíritos desencarnados quanto os encarnados, tá? Em estado de desdobramento, enquanto o corpo físico se encontra em repouso, nas horas de sono noturno ou não. Então, a gente pode ter uma comunicação mediúnica de alguém que está encarnado em outro lugar.
Nós não fazemos mais isso no Espiritismo, mas o Kardec fazia uma coisa chamada evocação. Ele chamava o espírito para se comunicar. E ele chamava também espíritos de pessoas encarnadas. E o espírito vinha e se comunicava. Obviamente, o corpo estava adormecido porque o espírito não estava presente. Um corpo não pode estar acordado se o espírito não estiver ali presente. Tá? Então, ele vinha e dava comunicação. E, obviamente, a pessoa nem lembrava que deu a comunicação quando acordava, tá? Porque o cérebro não registrou. Tá? Mas é muito comum acontecer isso também. Porque no final, pessoal, todos somos espíritos. O único detalhe é que nós estamos ligados a um corpo físico. Tá certo? E um detalhe também muito interessante é que, às vezes, quando a gente está desdobrado e fora do corpo, sem a influência do cérebro, tem coisas que a gente pode até pensar diferente do que quando a gente está em vigília, né? Porque aqui a gente está à mercê dos problemas do dia a dia, e quando a gente está fora do corpo, a gente pode ter uma visão mais do espírito em si, e aí pode até pensar diferente do que quando a gente está em vigília. Tá bom? São vários os casos que se registram a respeito. Alguns emocionantes, como o que ocorria, por exemplo, com o extraordinário benfeitor Dr. Guilherme Taylor Smart, médico homeopata de Teresópolis, Rio de Janeiro, que no leito, doente, com idade avançada, ele manifestava-se no centro espírita, atendendo a centenas de necessitados, dando consultas que vinham com sua assinatura autêntica. Então, ele saía do corpo doente, se incorporava num médium e ele dava, atendendo os necessitados incorporados no médium, tá bom? Eu vou deixar claro assim que a gente fala incorporado porque é um termo que todo mundo usa. Mas vamos deixar claro, nós que estamos estudando, que um espírito nunca entra no corpo do médium. Ele não pode tomar o corpo do médium. Ele se utiliza do corpo do médium, tá? Então, esse termo incorporação a gente usa, né, como sinônimo de mediunização, mas não estaria totalmente correto, tá bom? Outro fato a destacar é que, por vezes, o médium psicógrafo é também vidente e audiente. Então, muitas vezes o médico psicógrafo, ele tem também a capacidade de ver o espírito, ver o mundo espiritual e ouvir o mundo espiritual. Lembra que a gente já estudou a vidência e a audiência? Podendo acompanhar com a visão e a audição espirituais, ou só com a visão, as narrativas do espírito comunicante, como, por exemplo, acontecia com o médium Francisco Xavier, quando recebia as obras do espírito Emmanuel, relatando episódios ocorridos na Roma Antiga. Durante o processo, o médium acompanhava as narrativas, vendo as cenas que eram descritas, transmitidas mentalmente pelo autor espiritual. Então, o Chico relata, ele está falando aqui daqueles livros que ele psicografou lá no início do mediunato do Chico Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que são histórias da época de Roma, Paulo Estevão, né? São histórias narrativas romantizadas lá da época de Roma. Enquanto ele psicografava, ele recebia mentalmente as imagens daquela época. O Chico via como que era exatamente naquela época, tá? Agora vamos falar sobre a xenoglossia. Na psicografia xenoglóssica ou xenopsicografia, o comunicante se expressa em língua estranha ao médium e aos circunstantes, muitas vezes línguas desaparecidas. Então, a xenoglossia é uma mediunidade muito interessante, que a pessoa psicografa em outra língua, e às vezes línguas mortas.
Tá? O Ernesto Bozano, esse livro que eu coloquei ali, ele fez um profundo estudo sobre a xenoglossia. Tá? Allan Kardec, estudando o fenômeno, catalogou os médiuns que falavam e escreviam em línguas que lhe eram desconhecidas como médiuns poliglotas. Isso aqui, o Kardec, então vocês no livro dos médiuns vão encontrar médiuns poliglotas. Nós chamamos xenoglossia. Tá? Aqui, por exemplo, no lado esquerdo tem uma mensagem em italiano que foi recebida por Chico Xavier, tá? Que ele não era fluente em italiano, tá? Então ele recebeu essa mensagem psicográfica. Psicografia especular ou espelhada. Outra coisa interessante que até o Divaldo já recebeu, que é uma mensagem que ela é escrita de tal forma que para te ler ela, tu tem que refletir ela no espelho. Ela fica espelhada, a gente diz, ela fica invertida e a gente não consegue ler. E para ler, a gente olha o reflexo dessa mensagem no espelho e consegue ler. Vocês percebem as nuances da psicografia? Isso sim prova que a psicografia é um fenômeno espiritual. Porque vocês já imaginaram o treino que uma pessoa tem que ter para escrever espelhado? Tentem pegar uma pequena mensagem e escrever ela espelhada de forma que tu vai entender ela lendo no espelho. Eu nem imagino como a gente possa fazer isso. Tá? Então, isso é a psicografia especular ou espelhada. Um dos primeiros casos documentados da psicografia especular foi no século XIX. Consta nos Proceedings da Society for Physical Research, que a gente viu primeiro, a SPR, e foi relatado por Friedrich Miers. A viúva de um clérigo punha absolutamente em dúvida a escrita automática. Pegasse num lápis, dizia ela, até a consumação dos séculos, em minha mão só escreveria o que eu quisesse. Então, disse, se eu pegar um lápis, a minha mão só vai escrever o que eu quero. Né? Não tardou, entretanto, a entrar-lhe a mão em movimento enquanto ela desafiava o espírito a escrever o nome e troçava da sua incapacidade de tal sentido. Era um tanto ilógico, pois a mão lhe era já vencida pelo movimento, apesar dos esforços que fazia por imobilizá-la. Ele rabiscava contra a vontade linhas incoerentes que uma resistência intencional desfigurava por completo. Abandonou por fim o lápis, cantando vitória. Eis aqui, porém, o ardil. Lembrou-se uma das pessoas presentes de colocar o papel em frente a um espelho, e todos puderam ler. Unkind, my name is Norman. Uau, meu nome é Norman. É evidente que a vontade hostil do sensitivo teria impedido ser rascunho se a formação dos caracteres, no sentido normal, tivesse podido ser acompanhada pela vista. Então, o que acontece? Ela dizia, não, o espírito nunca vai tomar minha mão, mas ele tomou. Só que ele escreveu invertido e ela não conseguia ler enquanto ele escrevia, ela não conseguia interferir. Depois, colocando um espelho, conseguiu-se ler a mensagem que era, uau, meu nome é Norman. E tem um caso assim que daí a gente junta duas, que é a xenoclóssica, que é noutra língua, e espelhada. A psicografia especular xenoglóssica é um fenômeno mais raro ainda, a exigir avançada aptidão mediúnica, constituída ao lado de outras provas, valiosa demonstração de sobrevivência da interexistência. Então aqui você coloca duas características comprovando a grandeza da mediunidade, que é falar numa língua estranha e ainda assim escrever espelhado. Tá? E aqui temos, por exemplo, uma mensagem em francês de Léon Denis, recebida por Divaldo Franco. Então, Divaldo Franco recebeu o espírito do Léon Denis, aquele que eu falei do livro primeiro, né? Na solenidade da abertura do 4º Congresso Mundial Espírita, realizado em Paris em 2004.
vocês podem ver que o Divaldo não entendia francês, ele escreveu em francês e espelhado. Tá? Tem que inverter para poder ler, tá bom? Semelhante à psicografia especular, outro fenômeno a merecer atenção é a psicografia em sentido inverso, igualmente raro ainda, que a escrita especular. Nesse tipo de ocorrência, as palavras são escritas a partir da última letra, terminando na primeira. Assim, a leitura dispensa o espelho, mas exige muita atenção, como visto a frase escrita às avessas. Eu fiz aqui só para você ter uma ideia do que ele está falando, eu coloquei a primeira parte, as primeiras 2 linhas desse texto aqui embaixo, ó. Se vocês têm que ler de trás para frente para poder ler, tá? Não é espelhado, porque não adianta botar no espelho que não vai ler, mas ela está escrita de trás para frente. Então, vejam como já é um pouco mais difícil de ler, né? Ó, semelhante à psicografia. Já é complicado ler. E para escrever é mais difícil ainda, tá? Por isso que eu escrevi só 2 linhas, é bem complicado. E é outro tipo de psicografia também, tá bom? Uma escrita invertida. Tá, então, isso é a psicografia, né? E, como eu falei, na minha opinião, a psicografia é a parte mais importante da mediunidade, porque tudo que é escrito a gente pode armazenar, né? No começo do Espiritismo, que o Kardec começou a estudar e se interessar pelo assunto, eles usavam pancadas de uma mesa. Os espíritos movimentavam a mesa e, pelas pancadas, passavam uma mensagem. Vocês conseguem compreender que é extremamente improdutivo isso, né? Depois, você pensou, por que não colocar a mão em cima de um cesto com um lápis amarrado e o cesto se movimenta e escreve a mensagem? Já foi um progresso, já começou a ficar mais produtivo, mas ainda estava longe. Depois se percebeu que simplesmente o médium pode pegar o lápis e escrever a mensagem. Ficou muito mais rápido, né? Aí o Kardec começou dessa forma, por psicografia, receber milhares e milhares de mensagens. E aí o que ele fez? Ele começou a organizar toda essa montanha de informações. Mas ele não acreditava simplesmente por ver uma mensagem mediúnica como aquilo sendo verdadeiro. Ele usou uma coisa chamada universalidade dos ensinos dos espíritos. Ele colocava uma questão em vários centros espíritas, para vários médiuns e até de outros países. E quando ele recebia as respostas eram as mesmas. E com isso ele considerou que era um fenômeno verdadeiro e a informação estava correta. Tá? O Kardec, ele era assessorado por uma pleia de espíritos de alta hierarquia espiritual, né? E eles, próprio Allan Kardec, é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Tá? O Kardec é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Tá? E ainda assim ele estava rodeado de uma pleiade de espíritos muito elevados. E por isso que ele fazia evocação. Quando ele evocava, ele tinha um mentor que era o São Luís, que ele auxiliava, dizendo se aquilo era real ou não. Por que nós hoje no Centro Espírita não fazemos evocação nas reuniões mediúnicas? Que eu saiba. Porque é muito fácil recebermos espíritos mistificadores, quer dizer, espíritos mentirosos que se passam pela personalidade e podem passar informações erradas, né, que acabam mais perturbando do que ajudando.
né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E ele tinha esse amparo, né? Por que eu digo que o Allan Kardec era um dos espíritos mais lúcidos do Cristo? Porque foi feito um estudo das reencarnações do Kardec, reveladas por Chico Xavier, e que eu particularmente acho que é verdade, tá? Agora cada um tem a sua opinião, porque isso não é uma coisa comprovada, né? Então a gente sabe que começou com Platão, ele foi Platão, né? A gente sabe que foi um grande filósofo. Ele foi Daniel do Velho Testamento. Depois ele foi João Evangelista. Então, João Evangelista, que conviveu com Jesus, que cuidou de Maria depois que Jesus partiu e desencarnou na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse. Depois ele teve outras encarnações, dentre as quais João Hus, que ele foi queimado na fogueira por querer a libertação do jugo da Igreja Católica. Ele foi São Francisco de Assis, né, que veio dar o exemplo de humildade para a Igreja transviada, né? Depois que a gente sabe, ele foi, então, o Allan Kardec, e eu tenho plena convicção que depois ele foi Chico Xavier. Então, Chico Xavier, eu tenho plena convicção, é Allan Kardec reencarnado, porque o Allan Kardec recebeu uma comunicação dizendo que ele teria que vir para continuar a sua obra. E Chico Xavier nasceu 40 anos depois do desencarne do Allan Kardec. Eu pergunto a vocês, o Allan Kardec retornaria ao mundo para fazer uma obra pequena? Acredito que não. E qual é a maior obra, qual foi o maior obreiro do espiritismo no planeta Terra? Foi o Chico Xavier, né? E essa amorosidade dele remonta lá da época do Cristo ainda. Por isso que eu falo, é um espírito superior que não precisaria encarnar na Terra e não tem nada a aprender aqui, a não ser doar amor por nós. Tá? Ele veio como missão. Tá? Nós estamos aqui, pelo menos eu estou aqui, como prova ou expiação de coisas, imperfeições imensas que eu tenho que corrigir em mim. Mas ele veio por missão. Tá bom? Então era isso aí. Vamos continuar então. Psicofonia. A psicofonia, na verdade, em vez de eu psicografar, o médium fala o que o espírito quer dizer. Tá bom? Essa então tem a consciente, a semiconsciente e inconsciente, e ela também pode ser ordinária, que é normal, na língua da pessoa, ou ela pode também ser xenoglássica, aquela que a pessoa pode falar numa língua estrangeira, que ele não conhece. Como a Isabel falou num outro encontro nosso, eu tinha um amigo chamado Merege, a gente gravava sessões mediúnicas, e numa delas ele falou em japonês. É uma língua que ele não conhecia. Porque o Merege era um grande médium. Tá? A psicofonia é a aptidão mediúnica que faculta a comunicação oral dos espíritos. Então, os espíritos falam, tá bom? Então, a consciente ou médium acompanha a manifestação do espírito com plena consciência. Então, o espírito fala como que dominando as cordas vocais do médium, mas o médium consegue acompanhar conscientemente o que o espírito pensa e o que está dizendo. O semiconsciente, a consciência permanece semilúcida, restando após a comunicação apenas lembranças imperfeitas do ocorrido. Então, é meio nebuloso, ele não entende muito bem, e depois não fica uma lembrança perfeita. É como aqueles sonhos confusos, tá? E a inconsciente, então, o médium cessado o transe, ele não recorda de nada do que foi falado. Então, vai do consciente até o inconsciente, isso são nuances, tá? Então, aqui tem uma coisa muito interessante,
quem estuda, por exemplo, para ir trabalhar em mesa mediúnica, aprende a controlar as palavras. Porque vejam bem, meus amigos, se eu vou receber um espírito revoltado, ele não vai querer falar palavrões, porque normalmente a pessoa que está revoltada quer falar palavrões. E a gente, dentro de uma reunião mediúnica, a gente opta pela hombridade, pela educação, né? E não se fala palavrões que podem baixar a vibração do grupo, né? E aí o médium educado, ele vai bloquear aquele palavrão, ele não vai deixar vazar, tá? Aí vocês me diriam, mas e o médium inconsciente? Ele também não vai falar palavrão, porque ele está inconsciente. Mas se a moral do médium vai interferir inconscientemente na comunicação. E o espírito não vai conseguir falar, né? A mesma coisa, estou numa reunião mediúnica e o espírito pode querer falar da pessoa que está na frente de algo que ela fez errado, expor o nosso colega de reunião mediúnica, porque isso acarretaria um desconforto muito grande. Também o médium pode impedir, ele tem controle, mesmo que seja inconsciente, tá bom? Agora, ele nunca, se é o bom médium, nunca vai atrapalhar o conteúdo vai ser passado. Ele vai dizer, no lugar de estou muito revoltado, eu tenho muito ódio, eu não perdoo, eu vou me vingar de vocês, ele vai deixar extravasar, né? A gente pede assim para o médium não ser um robozinho, né? Que ele tem que deixar passar as emoções, porque o médium também está sentindo o que o espírito sente. E às vezes o médium chora, porque é o espírito que está chorando, né? E às vezes até depois o médium fica com aquela impressão, né? Mas o oposto também é verdadeiro. Às vezes, quando tu recebe um espírito elevado, tu fica com aquela sensação elevada em ti por um tempo, né? Então, principalmente quando você recebe espíritos inferiores, então você coloca esse freio, esse controle, para não se falar o que não se deve na reunião mediúnica. Então, na mediunização psicofônica, o comunicante pode manifestar-se na língua pátria, que é a psicofonia ordinária, ou em língua que o médium ignora totalmente, e que às vezes já nem encontra mais em uso, que a gente chama então psicofonia xenoclóssica, tá? Então é bastante comum também. Mediunidade com Jesus, então, para concluir tudo isso que a gente falou até hoje, tá? A mediunidade é uma capacidade humana que não pertence ao espiritismo, como a gente falou, embora muitas pessoas relacionem mediunidade com o espiritismo. O espiritismo utiliza-se da ferramenta da mediunidade, mas não é dono, não foi o espiritismo que inventou, o nome sim, mas o fenômeno não, tá? Pessoas boas ou más podem ser médiums. Não depende do estado moral da pessoa a mediunidade. Pessoas más podem ser médium, pessoas boas também. Disse que Hitler tinha mesa mediúnica e tinha seus médiums para tratar de assuntos com as sombras que queriam povoar a Terra, que querem o retardo do avanço da humanidade, né? E eles dizem-se que tinham essas comunicações mediúnicas. Então, pessoas boas ou más, independe, podem ser médiums. Mas a mediunidade produtiva só existe na disciplina e na retidão do caráter. A pessoa que tem a missão da mediunidade ostensiva, lembra que a ostensiva é aquela mediunidade exuberante, né? Porque todos somos médiuns em maior ou menor grau, mas aquele que tem a facilidade de se comunicar, que ele tem essa comunicação, se ele quer servir com Jesus,
ele tem que se disciplinar e vigiar toda a sua vida. Não é só aquelas 2 horas por semana que ele vai dedicar à mediunidade, não. Porque tudo o que ele faz durante as 24 horas do dia vai interferir na sua comunicação mediúnica, né? Vai interferir na qualidade. Outra coisa, imagine o médium receber um espírito infeliz, revoltado, triste, perturbado, seguindo o caminho do mal. E aí o facilitador vai conversar com o espírito, e o espírito olha para o médium e diz assim, mas olha a vida perversa que ele tem. Ele não serve de exemplo para mim. Agora, o médium que tiver uma vida disciplinada e de bom caráter, vai servir de exemplo para aquele espírito que ele está ajudando, né? Aquele espírito que ele está recebendo na reunião mediúnica vai se espelhar nele para se modificar. Vai ver o esforço que esse médium está fazendo para ser uma pessoa melhor. Ninguém está dizendo que ele tem que ser perfeito, mas ele tem que se esforçar para ser melhor. E qual é o ganho do médium para isso? Se ele conseguir, é absolutamente fantástico. Ele vai sair desta vida muito melhor do que quando entrou. Vai ter cumprido sua missão, vai retornar ao mundo espiritual como um vencedor. E vai ser feliz. E vai querer retornar e fazer tudo de novo. Porque ele vai sentir uma satisfação íntima de ter feito o bem, né? Então, se é exigido do médium que quer fazer uma mediunidade com Jesus, que ele tenha retidão de caráter, isso vai fazer bem para ele. Retidão de caráter nunca fez mal para ninguém. Nos traz uma satisfação íntima, tá? Aqui então, repetindo o que eu falei. Mediunidade com Jesus. Nada será cobrado, seja de forma direta ou indireta, né? Então, nada pode ser cobrado. Agora, tem que se cuidar daqueles que enganam, que não cobram diretamente, mas cobram de outras formas, né? Então, tem muitas formas de cobrar, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Aquele que quer trabalhar com Jesus tem que doar de graça, tá? E como eu já falei, uma senhora que era médium, que o Kardec se utilizava, pediu se ela podia cobrar, nem que seja um pouquinho, para poder se sustentar. Os espíritos disseram, não. Se tu não puder doar nem 1 hora por semana, então é melhor que tu vá trabalhar, sustente tua família, mas não cobre. Isso é sábio, pessoal, porque quando entra dinheiro, aos poucos aquilo vai minando aquela fonte límpida, pura, imaculada que vem de Deus. Tá bom? O dinheiro na nossa vida é evidente que é importante, nós precisamos viver, mas para isso existe o trabalho profissional, né? Esse sim é abençoado por Deus, inclusive, o dinheiro que nós ganhamos no nosso salário, no nosso negócio, no nosso trabalho, para o nosso sustento, é abençoado por Deus esse dinheiro honesto. Mas trabalhar na mediunidade não se cobra. É uma orientação do Kardec, tá? Tem médiuns que ficaram ricos psicografando. E eu tentei ler uns romances desses médiuns, eu não consegui ter o final porque era totalmente sem sentido nenhum. Dava para perceber que ali não era um espírito elevado que estava passando essa mensagem. Porque espírito elevado não se presta para passar esse tipo de mensagem, tá bom? E a gratidão de que se recebe não será exigida pelo medianeiro, que isso se chama caridade desinteressada. O medianeiro, por exemplo, ele faz um bom trabalho, uma boa mensagem e não recebe um obrigado de volta, nem recebe gratidão.
ele não deve se ofender em absoluto, porque se ele se ofender, ele queria reconhecimento, e o reconhecimento é uma forma de salário. Tá? O aplauso também é uma forma de pagamento. Então, o medianeiro deve dar sem exigir absolutamente nada em troca, nem um obrigado. O obrigado vai depender da pessoa, né? Se eu recebo, eu tenho que ter o bom senso de agradecer, mas sou eu, não o médium, exigir gratidão. Tá? Porque senão é um negócio. Eu faço algo que te agrada e tu me agrada de volta com um obrigado e o meu ego fica inflado. Tá? Ao médium que quer fazer mediunidade com Jesus, é sempre recomendado estudo, disciplina e humildade. Quem quer trabalhar com Jesus tem que estudar mediunidade. Sempre, nunca parar de estudar. Existem muitos livros. Hoje nós temos no YouTube muitos espíritas, muito trabalho postado sobre mediunidade. Então, o médium que quer estudar, o livro dos médiuns, que é o maior compêndio de paranormalidade que a humanidade já recebeu, tem ali tudo o que a pessoa precisa para exercer a mediunidade. A disciplina, a gente já falou, por exemplo, alguém se convence. Por exemplo, eu falo da mediunidade no centro espírita. Eu preciso trabalhar na mediunidade. Eu sinto que essa é a minha programação reencarnatória. Aí ele vai uma semana, aí na outra semana ele falta, depois ele vai de novo, depois ele falta. Quer dizer, não tem uma disciplina. Ou ele vai lá, quem vai praticar mediunidade aprende isso, tem que controlar os pensamentos, não pode deixar os pensamentos voarem, né? Tá lá sentado para trabalhar na mediunidade e fica pensando na conta que tem que pagar, no filho que me desobedeceu, no marido que brigou comigo, na esposa que brigou comigo, ou no chefe que me incomoda. Não pode. Ou na guerra lá na Ucrânia. Não, estou focado aqui. Tem que manter o pensamento focado. Isso é disciplina. Tá? Porque senão ele não vai estar exercendo a mediunidade com Jesus. E humildade. Humildade tem que ser bem entendida, não é como baixa autoestima. A humildade é saber que eu ainda tenho muito para aprender. Eu estou me esforçando para ser melhor, mas eu tenho muito ainda para aprender. Tá? Então, antes de trabalhar na mediunidade, é preciso conhecer e aprender. Né? O Espírito nos diz nos Missionários da Luz: não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Né? Então, assim, não provocar o desenvolvimento prematuro, quer dizer, primeiro a preparação, né? Porque ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração, né? Podemos ter muitas decepções, mas quando nós estudamos e praticamos a mediunidade com Jesus, ela será produtiva e vai engrandecer sobremaneira o médium. Ele vai sair dessa vida melhor do que quando entrou. E no mundo espiritual, ele vai ficar grato a si mesmo por ter vencido a sua missão neste mundo. É isso aí, então, que eu tinha para vocês. Agradecendo, então, e queria saber se alguém tem mais algum comentário sobre isso, alguma pergunta. Lu, Oi. Luciano, assim, ó, o Valdo e o Chico fizeram muitos livros juntos, né? Que eu saiba, 2. Dois? Que eu saiba, mas pode ter mais, mas que eu saiba são 2, é. Ah, tá. Porque uma vez eu li qualquer coisa que eles tinham feito vários livros juntos. É aquilo que eu falei, um recebia um capítulo, outro recebia outro, né? E depois fechou. Tá. Isso. Mas ele depois abandonou o espiritismo, né? Pois é, né? Que coisa. E começou a falar bem, umas coisas bem absurdas, inclusive.
Entendi. Mediunidade também, bem, que eu gosto de assistir, a Mônica Medeiros. A Mônica Medeiros. Ela tem uma mediunidade diferente. Isso. Como é que a gente podia dizer? Incorpora... Canalização, ele chama. Mas são vários tipos, ela explicou um dia. Isso aí. Por exemplo, daquela que é extraterrestre lá, ela não consegue lembrar quase nada do que ela diz. Ela teria que se ouvir depois de novo. Tá? Isso é mas de outros ela fica ligada, então, sabe? Isso. Mediunidade inconsciente, exatamente. Ela tem vários tipos, mas ela é boa. Né? Vocês vão ver muito termo também, em vez de mediunidade, canalização, tá? É canalizando a mensagem do espírito para o mundo físico. E é muito usado para comunicações extraterrestres também. Tá? Ok, pessoal?